no meu 18º aniversário, eu e meus 2 melhores amigos conseguimos uma garrafa de tequila e pegamos o carro do meu pai para ir ao antigo fliperama, que tinha sido fechado há alguns anos, porque, sem brincadeira, um assassino tinha escolhido aquele lugar para cometer seus atos brutais. A polícia selou o lugar e ele nunca foi reaberto ao público. No entanto, do outro lado do prédio havia uma pista de skate e um dos meus amigos sabia como entrar por lá. Nosso plano era beber e andar de skate antes de irmos para o fliperama. Sabíamos que não poderíamos jogar porque a energia estava cortada, mas achamos que seria legal olhar em volta em busca de prêmios antigos e souvenirs. Estacionamos o carro perto do lago e entramos pela porta lateral. Apesar de estar escrito "empurre" na porta, meu amigo a puxou e ela se abriu facilmente, mas apenas alguns centímetros antes de uma corrente prendê-la. Havia espaço suficiente para nós 3 entrarmos. Imediatamente tomamos um gole e ligamos nossas lanternas, começando a caminhar pela ampla pista com nossos passos ecoando pelo grande salão. Havia latas de cerveja vazias e lixo por todo o chão. Éramos os garotos mais tolos que você já viu, mas vamos lá. Estávamos nos divertindo. Não completamos nenhuma volta antes de um dos meus amigos tropeçar em algo duro que saía do chão. Paramos e iluminamos o chão com nossas lanternas, descobrindo que o obstáculo era, na verdade, uma vela vermelha. Tinha derretido tanto que se fixou no chão. Sendo o garoto tolo que eu era, dei uma patada desajeitada nela com meu patins e quebrei um pedaço de cera. Ia continuar patinando, alheio à possibilidade de tropeçar em outra coisa, quando meu amigo iluminou o chão e descobriu um círculo pintado no chão. Dentro do círculo havia muitos outros círculos entrelaçados e pelo menos 5 ou 6 velas espalhadas. Meu amigo riu e disse: "Cara, rolou alguma parada de exorcismo aqui, mano?" Meus amigos patinaram até o centro do círculo, onde algo claramente tinha sido queimado, pois o chão estava chamuscado e preto. Eu continuava rindo, mas meus amigos estavam mais curiosos do que divertidos e continuaram examinando o círculo. Uma amiga levantou a lanterna para o teto, bem acima do círculo, e olhou para as vigas acima. Ela então perguntou: "Vocês estão vendo alguma coisa?" Meu outro amigo e eu olhamos para cima. Vimos algumas correntes penduradas e algo grande e volumoso estava suspenso logo atrás delas. Eu pulei e bati em uma das correntes, o que foi incrivelmente estúpido, porque eu caí de costas no chão quando desci. Minha amiga começou a engasgar e gritar, não por minha causa, mas porque algo molhado tinha atingido a cabeça dela quando eu toquei nas correntes. Meu outro amigo iluminou ela com a lanterna e descobrimos algo escuro e vermelho escorrendo pelo rosto dela, entre os olhos e descendo pelo nariz. Todos nós entramos em pânico e saímos correndo. Nem nos preocupamos em tirar os patins. Saímos rolando de forma desajeitada de volta para o carro e minha amiga dirigiu para fora da propriedade ainda com os patins. Ela insistiu que alguém tinha nos seguido pela propriedade e que ela ouviu passos pesados nos perseguindo. Eu não me lembro de ouvir nada, mas estava meio bêbado naquele momento. Esqueci de mencionar que, antes de irmos para lá, eu tinha tomado algumas cervejas e, sendo um adolescente, eu era bem fraco para a bebida. Incrivelmente, chegamos em casa sãos e salvos naquela noite, sem bater o carro. No total, ficamos no lugar menos de 20 minutos. Esse prédio já foi demolido, então, o que quer que estivesse lá já se foi. Mas isso levanta a questão: o que exatamente estava suspenso no teto? Nunca poderei responder a essa pergunta, mas tenho uma forte suspeita
de que o líquido escuro e vermelho que atingiu minha amiga no rosto era sangue. Antes de começar, vou dar um pouco de contexto. Tenho 23 anos e moro numa área bem rural. É um lugar tão isolado que nem consigo ter internet em casa. Só consigo acessar a rede usando dados móveis. Apesar da distância de tudo, gosto muito de viver aqui no campo e acho que sempre vou gostar. Meu namorado e eu temos 2 cachorros bem protetores, a Roxy e o Jack. Também crescemos cercados por armas de fogo e sabemos usá-las bem. Sempre nos sentimos seguros, mesmo morando sozinhos na nossa casa isolada. Temos um terreno de 1 hectare e nosso vizinho mais próximo fica a mais de 1 quilômetro de distância, então ninguém tem motivo para nos incomodar ou entrar na nossa propriedade sem ser convidado. Isso aconteceu comigo no final de novembro. Eu estava aproveitando minha folga do trabalho como cuidadora enquanto meu namorado trabalhava até tarde e só voltaria para casa lá pelas 2 ou 3 da manhã. Isso não me incomodava, já que eu havia passado várias noites sozinha em casa nos últimos 2 anos. Decidi ir para a cama mais cedo e acordar algumas horas depois, quando meu namorado chegasse para recebê-lo. Deitei na cama com os 2 cachorros e adormeci. Por volta de 1h30 da manhã, a Roxy, a maior, começou a rosnar para a janela do quarto e me acordou. Tentei acalmá-la, achando que poderia ser um coiote ou algo parecido no quintal, mas de repente ela começou a latir muito alto. Ouvi algo bater e cair do lado de fora, perto dos arbustos da minha janela. A Roxy correu para a porta do quarto, arranhando-a loucamente e tentando sair. Rapidamente, levantei da cama com o outro cachorro, peguei meu revólver carregado debaixo da mesinha de cabeceira e abri a porta do quarto. A Roxy disparou para a porta da frente, arranhando-a como se fosse derrubá-la. Hesitei por um segundo antes de abri-la, pensando se realmente era só um animal lá fora. Não queria soltar os cachorros para correrem atrás dele na escuridão, correndo o risco de nunca mais vê-los. Decidi olhar pela janela ao lado da porta da frente, para ter uma ideia do que estava enfrentando. O que vi me chocou e, sinceramente, me assustou. Havia um homem de bermuda jeans e regata branca correndo para longe da casa em direção à estrada. Fiquei na dúvida se deveria soltar os cachorros para persegui-lo, ligar para o meu namorado ou para a polícia. Após um momento, resolvi ligar para a delegacia local. Expliquei ao atendente o que tinha acontecido, fazendo questão de descrever as roupas do invasor. A atendente disse que enviaria um delegado para a área imediatamente e perguntou se eu queria que passassem na minha casa para fazer um boletim de ocorrência. Eu disse que sim. Depois de desligar, liguei para o meu namorado e contei tudo. Ele disse que estava saindo do trabalho e voltando para casa. Quando chegou, pegou uma lanterna e os cachorros e começou a procurar ao redor da casa por qualquer sinal do intruso. Não encontrou nada além dos arbustos danificados embaixo da nossa janela. Esperamos quase 2 horas pelos delegados, mas eles nunca apareceram. Também não recebi nenhum telefonema deles nos dias seguintes. Depois do incidente, meu namorado concluiu que provavelmente era um dos nossos vizinhos suspeitos, que mora a alguns quilômetros de distância. Pode até ser, mas o que mais me incomoda é que de todos os lugares para tentar entrar na casa, ele escolheu tentar pela janela do meu quarto onde eu estava dormindo. Se fosse apenas para roubar, por que não tentou a porta da frente
a garagem ou a varanda dos fundos. E também, todos os meus vizinhos sabem que temos cachorros, e parece que esse intruso não sabia disso. Talvez eu esteja sendo paranoica e tirando conclusões precipitadas, mas não acho que esse cara estava interessado em nos roubar. Ele poderia estar tramando algo muito mais sério. Em outubro de 2017, decidi fazer uma viagem ao Japão apenas para escapar da rotina e ter uma aventura, vivenciando algo novo. Saí de Heathrow e aterrissei em Tóquio. Tinha 2 semanas para passar sozinho, viajando pelo Japão e explorando as paisagens. Depois dos 3 primeiros dias explorando as cidades, decidi visitar alguns pontos turísticos locais, sendo um deles uma floresta bem conhecida, onde as pessoas entram e nunca mais retornam. Ao entrar nessa floresta, a primeira coisa que notei foi a sensação de quão pesado e opressivo era o ar, além de frio. Senti-me imediatamente desconfortável, e a única coisa que me fez continuar caminhando era o conhecimento de que, se voltasse, teria desperdiçado um dia inteiro das minhas férias. Houve momentos em que esqueci o quanto estava desconfortável e ocasionalmente consegui admirar o lugar pela sua beleza e natureza pacífica. A floresta era grande demais para explorar inteiramente. Então decidi caminhar por cerca de 1 hora na trilha principal e depois retornar por outro caminho. Estava muito apreensivo sobre me perder. Depois de um tempo, sentei em um local ensolarado, desfiz minha mochila e comecei a comer o lanche que tinha trazido. Quase terminando, um homem japonês apareceu das madeiras, bem ao meu lado, como se estivesse se escondendo ali. Ele estava vestido com traje de negócios, camisa e gravata, mas parecia muito desarrumado e confuso. Nos olhamos por um momento antes de eu me levantar e estender a mão, dizendo Konnichiwa. O homem claramente não esperava encontrar alguém, mas me deu um sorriso nervoso em retorno e apertou minha mão. Ele sabia um pouco de inglês e eu falava um japonês passável, então sentamos e tivemos uma breve conversa. Não questionei o que ele estava fazendo ali, mas ele me perguntou de onde eu era e falamos sobre a Inglaterra por um tempo. Após a conversa, perguntei em japonês se ele estava bem e se precisava de ajuda. Ele se levantou, sorriu para mim e acenou com a cabeça, dizendo em inglês quebrado: "Este é um lugar bonito, aproveite por mim." Então ele se afastou. Eu só queria sair dali quando o céu começou a escurecer. A sinistra reputação da floresta começou a pesar nos meus ombros. Acelerei o passo e, quando estava quase saindo, parei como se tivesse batido em uma parede de tijolos. Já estava quase completamente escuro. E ainda não havia sinal do homem com quem tinha falado antes. Uma parte de mim tentava se convencer de que ele tinha tomado outro caminho, mas a parte mais racional de mim sabia que não era o caso. Peguei minha lanterna e voltei para a floresta. Continuei pelo caminho a passos rápidos, ocasionalmente chamando e iluminando ao redor para sinalizá-lo. Quando cheguei à árvore onde tinha almoçado, meu coração afundou. Uma corda estava amarrada em um dos galhos, indo para dentro das árvores. Essa corda não estava lá antes. Engoli o nó na garganta e, cuidadosamente, coloquei meu dedo indicador e polegar na corda e segui por ela na floresta. Tinha um pressentimento do que ia encontrar, mas continuei mesmo assim, não por um sexto sentido ou curiosidade mórbida, mas porque queria ter certeza. Queria poder contar a alguém com certeza o que aconteceu. Segui a corda por alguns minutos, quando na escuridão à minha frente,
ouvi um choro abafado. Era tão fraco que não conseguia distinguir se era um animal ou um humano. Acenei minha lanterna ao redor e chamei cautelosamente Konnichiwa. Foi quando a corda começou a tremer violentamente e um rugido ensurdecedor fez meus tímpanos vibrarem. Então ouvi um barulho, como se algo enorme estivesse se levantando. Contra o brilho da lanterna, vi 2 olhos pálidos refletindo de volta para mim. Então corri pela minha vida. Quando cheguei ao caminho novamente, não diminuí o passo. Saí daquela floresta como se todos os demônios do inferno estivessem atrás de mim. Quando escapei das árvores, corri para o meu carro e bati a porta. Sentei-me no banco do motorista, respirando pesadamente. Depois comecei a chorar, sem saber por quanto tempo. O tempo era irrelevante para mim. Senti-me obrigado a relatar o incidente para alguém. Então dirigi até a delegacia mais próxima e contei tudo sobre meu encontro e a conversa que tive com o homem e como tentei voltar para ajudá-lo. Nunca tive retorno da polícia. Desde que voltei para casa, tenho verificado o site para as últimas vítimas encontradas naquelas florestas. Mas, como nunca soube o nome dele, não sei se foi encontrado. Eu venho de uma pequena cidade. Lá não tinha muita coisa para fazer nos fins de semana, e ainda menos quando eu era adolescente, mais de 20 anos atrás. Alguns turistas passavam pela área porque a casa original de Abraham Lincoln fica a alguns quilômetros da cidade. As cidades têm destilarias de bourbon bem conhecidas, que oferecem tours durante o dia. As 2 maiores cidades do estado ficavam a cerca de 1 hora de distância, mas para os jovens não havia muita opção de entretenimento. Não tinha cinema ou até mesmo um mercado na cidade. Era uma comunidade agrícola pequena, onde você conhecia mais da metade das pessoas pelo nome e reconhecia a outra metade porque as via tantas vezes, mas nunca tinha sido apresentado. Nos fins de semana, se não tinha um jogo de futebol na sexta à noite, a gente só andava de carro num loop de 4 quilômetros e parava em um dos 3 pontos onde a juventude local se reunia. Se não tinha nada acontecendo na cidade, pegávamos as estradas rurais e dirigíamos sem destino em mente. Geralmente tinha algumas cervejas envolvidas, mas nada que colocasse alguém em perigo. Numa dessas noites, estávamos numa estrada que todos nós já tínhamos percorrido centenas de vezes, quando aconteceu algo que nunca vou esquecer. A estrada em questão é meio que uma atração, pois é onde fica um local conhecido como a Árvore do Burro. A Árvore do Burro é uma árvore normal, exceto que um dos galhos inferiores é incomum e se parece muito com a cabeça de um burro. A boca, o nariz, os olhos e até as orelhas, que são 2 galhos se dividindo no topo da cabeça, são todos distinguíveis. Ao passarmos pela Árvore do Burro, o ar mudou. Parecia que a temperatura caiu de repente. Não é incomum esse tipo de mudança de temperatura acontecer quando uma tempestade se aproxima. A interseção do ar úmido e quente com o ar seco e frio cria um espetáculo atmosférico e tanto. No entanto, essa mudança de temperatura foi diferente. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam. Por mais peculiar que fosse, não era algo que causava grande alarme. Continuei dirigindo na mesma direção e um pouco mais adiante nos deparamos com um cheiro de carne em decomposição. Isso não é muito incomum quando você cresce no campo. Sempre tem algum animal atropelado, fedendo até a natureza dar conta do corpo. Também existe a possibilidade
de que uma cabeça de gado tenha morrido nos últimos dias, e o fazendeiro ainda não teve chance de se desfazer do corpo corretamente. Foi o cheiro mais forte de decomposição que eu já tinha sentido. Era como se estivesse dentro do carro conosco. Acelerei o carro para tentar deixar aquele fedor pútrido para trás o mais rápido possível. Após avançar alguns metros, pensei ter notado algo no retrovisor. Foi nesse momento que vi algo que só posso descrever como uma cabeça humana, mas não havia corpo. Era apenas uma cabeça flutuando ou nos perseguindo no ar, bem atrás da janela traseira do carro. Havia várias curvas antes de chegar ao fim da estrada e, em cada curva que eu fazia, o rosto estava logo atrás de nós. Não conseguia me livrar dele. Os olhos eram negros como a noite e um sorriso assustador congelou meu sangue. Então, transformou-se em uma cabeça de demônio, com rosto vermelho, chifres e dentes caninos grandes, mas ainda com aqueles olhos escuros. Mudou para faces ainda mais aterrorizantes, mas naquele momento tudo era tão confuso que nem consigo lembrar de todas. Vale ressaltar que isso aconteceu num curto trecho da estrada, e o tempo transcorrido foi de menos de 1 minuto do começo ao fim. Meu amigo no banco do passageiro notou meu olhar aterrorizado e olhou para trás. A expressão no rosto dele me fez saber que eu não era o único vendo o que quer que fosse que nos seguia. Entre gaguejos, ele só conseguiu pronunciar uma palavra audível: vai. Não era nem um grito, era quase um sussurro. Não precisei que me dissessem 2 vezes, ou mesmo uma, pois acelerei ao máximo. E aquele pobre carro teve o trecho mais difícil de meio quilômetro que já enfrentou. Naquela noite, eu deveria ter batido em algumas daquelas curvas, mas quando me aproximei do fim da estrada, a cabeça flutuante parou de repente e rapidamente desapareceu na noite, atrás das minhas luzes traseiras. Não posso explicar por que parou de nos perseguir, mas quando isso aconteceu, a temperatura voltou ao normal e o cheiro desapareceu. E havia uma paz em estar ali. Mais tarde, quando perguntei ao meu amigo sobre o que ele viu, ele descreveu algo completamente diferente do que eu lembro. Talvez o diabo apareça para cada um de formas diferentes, mesmo que testemunhado ao mesmo tempo. Não sei dizer. Desde então, mudei daquela pequena cidade e raramente relembro os passeios que fazíamos como adolescentes. No entanto, ainda penso ocasionalmente naquela noite e mesmo depois de todos esses anos, ainda me arrepia. Essa história não é minha. Foi contada por um amigo próximo em 2012. Quando meu amigo tinha 13 anos, ele e sua família possuíam uma pequena fazenda no meio de uma reserva indígena, cercada por uma comunidade de nativos. Numa noite de julho, durante um encontro familiar, eles se reuniram ao redor de uma fogueira num dos campos atrás da casa e contavam histórias da sua herança e lendas passadas de geração em geração. Meu amigo, que chamaremos de João, acabou indo dormir com alguns primos. João não estava dormindo há muito tempo, quando ouviu uma confusão no celeiro. Ele ouviu os cavalos gritando, em pânico, chutando as paredes dos currais. Ele abriu a porta do trailer e olhou em direção ao celeiro, vendo seu pai e tios correndo para lá, armas em punho. Eles gritaram para os meninos permanecerem no trailer com as portas fechadas. Antes da família chegar ao celeiro, o barulho parou, e quando entraram, não houve som de tiros. João e seus primos esperaram pela janela por alguns minutos,
e quando os adultos saíram do celeiro, falavam baixo e com vozes graves entre si. Eles fecharam e trancaram a porta do celeiro e patrulharam o terreno até o amanhecer. João lembra de vê-los circulando a propriedade por um tempo antes de finalmente adormecer. Seu pai ficou muito distante nos dias seguintes e recusou-se a deixar João entrar no celeiro ou contar o que exatamente aconteceu. Sendo um jovem de 13 anos, com o passar dos dias, João esqueceu o incidente, mesmo que a maior parte da sua família tenha ficado na fazenda mais tempo do que pretendiam. Na semana seguinte, depois que a família foi embora e o celeiro foi reaberto, notavelmente sem os cavalos, João começou a notar uma figura escura que ficava na beira da propriedade, bem onde as cercas terminavam, olhando silenciosamente para a fazenda. Uma vez, ele se aproximou o suficiente da figura com binóculos para perceber que usava trajes indígenas como os de um xamã ou curandeiro. Ele nunca teve vontade de se aproximar mais para ver melhor. Contou aos pais sobre isso, mas eles sempre o silenciavam imediatamente e diziam para ignorar completamente. Depois de um tempo, porém, tornou-se difícil ignorar, pois a figura começou a aparecer mais perto da casa, dentro da cerca, sempre olhando para a casa. João nunca a viu chegando ou indo embora, sempre apenas parada, imóvel. A família não falava sobre isso, mas João percebia que todos tinham aquilo em mente. Todos estavam nervosos, irritáveis e pareciam à beira do pânico. Seu pai se isolou da família após um curto período e quase nunca saía do quarto. Pouco tempo depois, João começou a ter pesadelos horríveis. Em cada um deles, era brutalmente despedaçado enquanto ainda estava vivo, incapaz de se defender. Uma vez ele acordou de um desses pesadelos, convencido de que a figura escura estava parada do lado de fora de sua janela, olhando para dentro. Seus irmãos também admitiram ter pesadelos. Então foram ao quarto do pai para conversar com ele. João se lembrou do olhar de desesperança nos olhos de seu pai. Pela primeira vez, ele reconheceu a figura. Disse-lhes que a coisa queria que eles tivessem medo, mas se todos juntos a ignorassem, ela iria embora. Naquela noite, João acordou e viu que seus irmãos já estavam acordados, sentados na cama, encarando a porta do quarto. João ouviu um rosnado baixo vindo de trás da porta e então, lentamente, quase imperceptivelmente, a porta se abriu. Pela porta, vinda da escuridão, apareceu a ponta de um focinho, depois uma boca com fileiras de dentes afiados. Não estava perto do chão como um animal normal, mas bem mais alto, talvez na altura do ombro de um homem. João se enfiou debaixo das cobertas, tentando ignorar, mas seus irmãos continuavam olhando. Mais tarde, eles lhe contaram que uma fera semelhante a um lobo ou um coiote entrou no quarto sobre as patas traseiras, olhando para cada uma das camas. O irmão mais novo de João gritou e quando o fez, a coisa pareceu cair para trás, como se estivesse dobrando ao meio, mas de qualquer forma, pousou sobre as patas e correu porta afora. João ouviu o disparo da arma de seu pai, tão perto que seus dentes chocalharam. Havia o som da porta da frente sendo arrombada e algo correndo pelo gramado. E então, houve apenas silêncio. João e seus irmãos estavam chorando quando o pai deles voltou. Ele os reuniu e disse que todos iriam para a casa do tio deles por um tempo. Eles nunca conseguiram arrancar dele uma explicação sobre o que ele viu naquela noite. Ficaram na casa do tio por algumas semanas. E durante esse tempo, o pai de João convidou homens navajo
para irem à fazenda e realizarem rituais de banimento, para evitar que a criatura retornasse. João e sua família eventualmente voltaram para a fazenda, mas demorou um tempo até ele se sentir confortável lá novamente. A criatura demoníaca nunca mais voltou. Seu pai finalmente o chamou para conversar e contou que o que eles e os tios tinham visto no celeiro e o que entrou na casa deles naquela noite era uma criatura conhecida como Skinwalker. Ele disse que os Skinwalkers faziam parte da cultura deles e, apesar de serem puramente maus, não havia necessidade de viver com medo se escolhessem viver como pessoas boas e não temessem a criatura, ela nunca mais voltaria. É muito importante ter em mente que João nunca deveria ter me contado essa história. Os nativos levam as lendas dos Skinwalkers muito a sério, e falar sobre eles de qualquer forma é praticamente atraí-los para você. Muitos de vocês podem não acreditar nessa história, e tudo bem. Definitivamente, prefiro viver em um mundo onde essas coisas não existem. Mas tenho que enfatizar o respeito que tenho pelo meu amigo. Eu o conheço muito bem e confio nele, e para ele falar abertamente sobre essa experiência, foi preciso muita coragem. Acho que se eu tivesse uma mensagem final, seria respeitar realmente a cultura nativa. Eles têm essa quase mágica grandeza sobre eles. Enfrentaram genocídio, tiveram suas terras arrancadas deles e ainda estão por aqui, mantendo sua cultura e religião muito próximos deles e levando vidas incrivelmente espirituais. Pessoalmente, acho que isso merece muito respeito. Minha irmã gêmea e eu alugamos uma pequena casa no final de uma rua sem saída. Além da linha de árvores no nosso quintal, há uma cerca de arame e atrás dela uma loja de brinquedos fechada. Eu não recomendo que ninguém mais faça isso, pois tecnicamente é invasão de propriedade, mas a situação era tão única e não pudemos resistir em aproveitar. Quando grandes franquias fecham, elas liquidam todo o seu estoque. A maior parte é vendida com grandes descontos para esvaziar as prateleiras, e alguns itens melhores são empacotados e enviados para armazéns, onde certamente serão vendidos online. Mas bastante coisa é simplesmente descartada. Minha irmã e eu víamos os funcionários saindo pelos fundos e jogando carga após carga de mercadoria nos contêineres de lixo. Tenha em mente que nada disso é de ótima qualidade, na verdade, é quase tudo barato. Mas do jeito que vejo, uma vez no lixo, é descartado e grátis. Após o horário comercial, minha irmã e eu levávamos nossa mala com rodinhas pelos arbustos, passávamos pelo buraco na cerca e íamos fuçar nos contêineres. Encontramos algumas coisas legais, principalmente pôsteres e displays de videogames, alguns bonecos e bonecas baratos e alguns jogos de tabuleiro em caixas danificadas. Coletei tudo, colocamos nas malas e voltamos para casa. Agora, considerando que estamos na casa dos 20 anos, sabíamos que não deveríamos estar fazendo isso, mas não podíamos resistir a salvar todas essas coisas legais que iriam apodrecer no aterro de qualquer maneira. A maior parte guardamos e algumas coisas demos para amigos, mas não revendemos nada online. Depois de irmos fuçar nos contêineres umas 7 ou 8 vezes, eu já estava cansada. Sempre tinha lixo de verdade nos contêineres também, que tínhamos que mexer, incluindo comida velha. Uma vez uma mosca entrou voando na minha boca. Nem preciso dizer que eu estava pronta para desistir de tudo, mas minha irmã me pressionou a fazer mais uma vez. Normalmente, íamos ao anoitecer,
Ficávamos por uns 20 minutos e depois íamos embora. Não gostávamos de ir depois de escurecer, porque aí precisaríamos de lanternas e isso chamaria muita atenção para nós. A última vez que fomos já era depois do anoitecer, principalmente porque eu tinha enrolado, já que não queria realmente ir. Quando minha irmã e eu passamos pelo buraco na cerca, entreguei a ela uma daquelas mini lanternas de chaveiro e pedi para ela manter a mão enquanto olhava ao redor. Ela pulou no container de lixo e começou a cavar pelo entulho, que, pelo que me lembro, era principalmente prateleiras e alguns daqueles expositores plásticos para pôsteres. Eu andava casualmente de um lado para o outro, observando a área ao nosso redor e pegando as coisas que ela me passava, jogando em uma sacola. Para constar, nenhuma de nós tinha bebido. Não estávamos carregando armas e não estávamos agindo de forma barulhenta e chamativa. Mal estávamos conversando. Sim, estávamos invadindo. Mas isso por si só não é motivo suficiente para o que estava prestes a acontecer. Depois de uns 10 minutos, avisei minha irmã que era hora de ir. Ela estava fazendo muito barulho mexendo nas prateleiras e eu estava preocupada em ser pega. Estava fechando a sacola quando ouvi a cerca de arame chacoalhar, perto de onde estava o buraco. Agora, em retrospecto, isso pode não ter nada a ver com o que estava prestes a acontecer, mas uma parte de mim ainda acha que está relacionado. Não tinha uma lanterna, então não pude olhar naquela direção para investigar, mas eu tinha passado por aquela cerca vezes suficientes para saber como soava quando alguém passava por ela. E era exatamente esse o som. Comecei a bater na lateral do container, dizendo à minha irmã para se apressar. Ela tirou uma máscara rachada do Homem de Ferro e me entregou. Depois começou a sair do container. No momento em que os pés dela tocaram o pavimento, a tampa do container caiu com força, fechando-se bem em cima dos dedos dela. O som da tampa caindo tão forte foi como uma bomba explodindo. Eu pulei uns 30 centímetros no ar. Minha irmã gritou de dor e xingou. Em seguida ouvimos algo que soava como um grito de guerra vindo de trás do container. Um homem saiu de trás do container e balançou um daqueles cacetetes retráteis bem na direção da minha cabeça. Foi pura sorte que eu escolhi aquele momento para dar um passo para trás e desviar do golpe. O cacetete fez um barulho alto ao bater no container. O cara gritou como um louco e balançou de novo. Gritei para minha irmã correr. Nós abandonamos a mala e saímos correndo em direção à frente do prédio. O cara começou a correr atrás de nós. No início, ele estava bem atrás de nós, mas minha irmã e eu estávamos em boa forma física. Então, depois de alguns momentos, deixamos o cara para trás. Felizmente, naquela noite, ambos estávamos de tênis. O homem então jogou seu cacetete em nossa direção e ele retiniu no pavimento à minha direita, mas continuamos correndo. Uma vez na frente do prédio, começamos a correr em direção à rua e à faixa de pedestres. O cara virou a esquina e bateu em um daqueles postes de cimento que ficam normalmente na entrada para impedir que carros entrem direto pelas portas. Olhei por cima do ombro e o vi cair no chão. Mas o homem se levantou rapidamente, como se mal tivesse sentido, e continuou correndo. Quando chegamos ao cruzamento, empurrei minha irmã na direção da casa dela e disse para continuar correndo. É essa a parte que me surpreende. Não só o homem ainda estava nos perseguindo, mas ainda estava gritando no topo dos pulmões e empunhando um taser em cada mão, ambos zumbindo alto enquanto ele corria. E eu esqueci de mencionar, esse homem não estava vestindo um uniforme de segurança, ele estava completamente fora de si.
Gritei para alguém que estava parado no semáforo para chamar a polícia e então eu corri na direção oposta à que minha irmã foi. Felizmente, depois de atravessar a rua e correr por alguns becos, consegui despistá-lo, mas ainda podia ouvir ele gritando. Voltei cuidadosamente e o observei correndo entre os carros estacionados na rua, claramente furioso por ter me perdido. Aí, acredite se quiser, uma das mangas dele pegou fogo. Minha suposição é que um dos tasers fez contato e acendeu. Desviei por um posto de gasolina e segui para casa, enquanto ouvia as sirenes se aproximando ao longe. Quando cheguei em casa, descobri que minha irmã estava segura, embora um dos dedos dela estivesse quebrado e ela acabou perdendo 2 unhas por causa da tampa do container. Sei que essa história pode parecer cômica agora, olhando para trás, mas enquanto acontecia era aterrorizante e incrivelmente surreal. Esse cara estava vestido com um moletom e jeans e cheirava a suor. Claramente, ele não era um guarda de segurança nem nada do tipo. Ele não se anunciou antes de se aproximar de nós, apenas começou a nos atacar imediatamente. Tenho um pressentimento horrível de que ele poderia ter nos matado se não tivéssemos escolhido correr imediatamente. Meu melhor palpite é que ele era algum morador de rua com sérios problemas mentais. Não sei o que aconteceu com ele, mas, sem dúvida, meus dias de vasculhar contêineres de lixo acabaram de vez. Quando eu tinha 12 anos, minha família morava numa casa isolada no meio da floresta. Lembro que era dezembro, pouco antes do Natal, e estávamos todos reunidos ao redor da árvore de Natal na sala, assistindo TV. Por volta das 10 horas, decidi ir dormir. Meu quarto ficava no térreo, enquanto os quartos de todos os outros estavam no andar de cima. Lembro que adormeci sem muita dificuldade, mas mais tarde naquela noite acordei sem motivo aparente. Virei-me para encarar a janela ao lado da minha cama. O lado da casa onde minha janela estava ficava bem próximo às árvores. Para alguém olhar para dentro, teria que passar pelo mato e se abaixar sob alguns galhos. Foi por isso que eu não tinha cortinas. Achava que não havia necessidade. Quando acordei, uma sensação terrível de vulnerabilidade me invadiu. Algo que eu nunca havia experimentado antes. Ao lado daquela janela, senti como se estivesse sendo observado. Não havia luz no meu quarto, mas também nada iluminava do lado de fora da minha janela. Fiquei olhando para a janela por alguns momentos e então me sentei. Pensei, e era só um pensamento, que vi um movimento do lado de fora quando me sentei, mas não ouvi nada. Depois de mais um momento, deitei de novo e, apesar do desconforto, acabei adormecendo novamente. Não sei exatamente quanto tempo depois, acordei de novo, desta vez porque estava com muito frio. Tremendo, virei-me e saí da cama. Acho que já tinha esquecido a sensação que tive mais cedo. Saí do quarto, caminhei pelo corredor sem acender as luzes e entrei na cozinha. Ao virar para a área do café da manhã, senti um frio congelante no rosto. Foi então que literalmente parei no meio do caminho. A porta dos fundos estava escancarada e a neve se acumulava logo dentro, no chão. Vi o contorno fraco de pegadas entrando, mas nenhuma saindo. Havia um zumbido nos meus ouvidos e, por alguns momentos, eu me vi completamente incapaz de me mover, nem mesmo para virar. Foi então que ouvi a maçaneta da porta da lavanderia à minha direita, girando lentamente. Não sei exatamente por que corri para pegar a arma no armário, em vez de subir para o quarto dos meus pais.
mas essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça: pegar uma arma, me defender. Peguei meu rifle de caça do armário e levantei-o, como meus pais haviam me ensinado. A arma não estava carregada, mas eu imaginei que só o rifle já seria suficiente para assustar o intruso. Vi uma figura escura espiar pela entrada da cozinha. Não consegui distinguir detalhes, apenas que era um adulto. Não tinha certeza de quão bem a figura podia me ver, mas gaguejei. Eu tenho uma arma. O que a figura disse a seguir, lembro claramente até hoje. Com uma voz alegre e cantarolante, a pessoa disse claramente meu primeiro nome e acrescentou: "Não vou te machucar, nunca te machuquei." Não reconheci a voz, não fazia ideia de quem era, mas ele me conhecia. Gritei como se estivesse pegando fogo e corri de volta para o meu quarto. Tranquei a porta e me atirei debaixo da cama. Ouvia o homem chamando meu nome enquanto me seguia pelo corredor e se aproximava da porta do meu quarto. Foi quando ouvi meu pai gritar do topo da escada. Ouvi o intruso correr de volta pelo corredor e sair pela porta na noite nevada. Demorou um pouco até eu me acalmar o suficiente para ir desbloquear a porta para os meus pais. Por um tempo, meus pais fingiram não saber quem ele era. Mas alguns anos depois, quando eu era mais velha, meu pai admitiu que o homem era um ex-amigo dele e que havia se interessado especialmente por mim. Ele repetidamente pediu ao meu pai se poderia me levar para fazer compras ou tomar sorvete. Quando meu pai recusou, ele começou a me perseguir pela nossa própria propriedade. Eu nunca soube de nada disso. Meus pais chamaram a polícia e prestaram queixa, mas se o homem foi preso, nunca soube. De vez em quando pergunto aos meus pais sobre ele. E eles sempre dizem que acabou, para eu não me preocupar. Deixa eu começar dizendo que sou um ex-militar de 1,65 m e 60 quilos. Pode ser que eu seja meio baixo, mas não me assusto fácil. Fui contratado por uma empresa de segurança para trabalhar no turno da madrugada. Tinha uma rotina específica: pontos para marcar, chaves para abrir portas e portões em horários determinados, nada que eu não pudesse lidar. Já era meio insone e dirigir ajudava a limpar minha mente, então o trabalho era quase ideal. Depois de aprender uma nova rota por alguns dias, estava pronto para fazê-la sozinho. Essa rota específica me levava até a borda da cidade, onde os armazéns encontravam o campo. Não havia tráfego e poucos postes de luz, até o sinal de celular era meio fraco. Não entendi porquê, mas o cara que me treinou, que era meio índio, não gostava muito dessa rota. Logo entendi o porquê. Minha noite começou normal. Peguei as chaves na central, chequei o veículo e cumpri a maioria dos meus pontos no horário. Tinha meu celular de trabalho, meu comunicador no porta-copos do veículo e minha lanterna grande no cinto. Fui para a periferia da cidade para checar os próximos pontos. Saí da autoestrada e não notei nada de incomum, sem tráfego, sem pessoas. A área era pouco iluminada e silenciosa como sempre. Quando contornei o armazém até o portão lateral, onde ficava meu ponto de checagem, notei uma figura escura embaixo de um poste de luz a alguns metros de distância. Estranho, mas não era crime, então continuei em frente. A figura simplesmente desapareceu na névoa. Agora eu estava assustado, paralisado. Não queria sair do carro, mas também não queria perder o emprego. Me convenci a chegar o mais perto possível do portão, sem sair do carro, marcar o ponto rapidamente e sair dali. Tentei me convencer de que não tinha visto o que pensava e que a figura simplesmente tinha ido embora na escuridão. Mas,
Justo quando me aproximei do poste, meu carro desligou. Parecia que a bateria tinha acabado, sem luzes, sem dar partida, e logo depois o poste também apagou. De jeito nenhum eu sairia do carro. Tentei ligar para a central pelo celular da empresa, mas estava sem sinal. Em pânico, tentei ligar para um colega do meu celular pessoal. Só dava estática. Num impulso, bati no volante e o carro ligou. Acelerei até a autoestrada, quase esquecendo de ligar os faróis. Não voltei àquele ponto de checagem naquela noite. Quando meu chefe perguntou, contei o que aconteceu e ele simplesmente disse que ninguém tinha me contado. Aparentemente, todos sabiam que algo estranho acontecia naquele armazém e ninguém tinha me avisado, ou porque achavam que eram loucos individualmente, ou porque pensavam que eu não acreditaria. Pedi para ser transferido para outra rota, mas fui sutilmente negado. Antes de chegar na área na próxima vez, estava em patrulha e pedi ao meu supervisor para me encontrar no ponto de checagem, caso meu veículo falhasse novamente. Ele me informou que chegaria alguns minutos depois de mim. Um pouco aliviado, saí da rodovia. Era uma cena típica e tranquila, mas eu estava tenso, sentindo minha paranoia aumentar. Virei a esquina para o ponto de checagem e a estrada estava vazia. Dei uma olhada rápida ao redor e voltei para o veículo, mas assim que fechei a porta, vi uma mulher de vestido rosa parada no meio da rua. Um pouco assustado, fechei a porta e tentei observá-la melhor antes de ligar para a central. Ela tinha cabelos longos e pretos cobrindo o rosto e segurava um chapéu de verão surrado com uma fita vermelha. A mulher caminhava de forma mecânica para o lado da estrada oposto ao armazém, deixando espaço suficiente para eu passar. Decidi arriscar em vez de esperar que ela se aproximasse. Acelerei e o veículo parou a poucos metros dela. "Que diabos!" gritei frustrado, batendo no volante. Tentei ligar para o meu supervisor, mas sem resposta. No retrovisor, vi a mulher caminhando em minha direção e, de repente, desaparecer. Entrei em pânico e comecei a girar freneticamente a chave, mas o carro não pegava. De repente, a mulher apareceu na janela do passageiro. Ela gritava como uma louca em chamas e batia com os punhos ossudos na janela. Preso num carro inútil, sem como me defender ou pedir ajuda, só me restava tentar ligar a ignição. A mulher continuava batendo na minha janela e gritando que podia me ver. Ela bateu na janela novamente e ela trincou. Pensei em fugir, mas antes que pudesse decidir, vi faróis. Outro veículo com faróis altos dobrou a esquina e veio em minha direção. A mulher desapareceu, mas a trinca na janela permaneceu. Girei a chave novamente e o motor pegou. O carro que veio do armazém era do meu supervisor. Ele me ligou e instruiu-me a segui-lo até o posto de gasolina mais próximo para verificar os danos no carro. Chegando lá, ele encontrou arranhões na lateral do veículo, como se algo tivesse rastejado por baixo dele. Havia amassados na porta do passageiro, como se alguém tivesse chutado com uma bota. E, claro, a trinca na janela. Não havia explicação plausível para os danos. Revisamos as imagens de segurança do armazém e vimos meu veículo chegando ao ponto de checagem em perfeitas condições. Quando comecei a me afastar, a filmagem ficou embaçada. Só quando meu supervisor chegou ao local que as imagens de segurança voltaram. Isso foi mais do que suficiente para mim. Renunciei ao meu cargo e decidi que o turno diurno era o lugar para estar.
Minha cidade natal ganhou as manchetes nacionais em abril de 2017, quando o assassino do Facebook foi encontrado em um McDonald's local e perseguido até a região central, onde acabou tirando a própria vida. Essa história é sobre meu encontro próximo com esse homem. Sou uma mulher de 25 anos. Tudo começou no domingo, 17 de abril. Era um dia normal. Acordei por volta das 3h30, pois trabalhava no turno da noite, em uma lanchonete local, e não entraria até cerca das 5 da tarde. O trabalho seguiu normal até meu chefe receber uma mensagem do seu colega de quarto, dizendo que um cara tinha atirado em um idoso e filmado no Facebook ao vivo. Como estávamos lá a noite toda, ainda não tínhamos ouvido falar disso. E havia relatos de que ele tinha sido visto na nossa cidade, numa loja perto do restaurante. Embora esses relatos não fossem confirmados, e a polícia dissesse que não havia motivo para acreditar que ele realmente estivesse aqui. Meu chefe descartou como frenesi das redes sociais e desinformação, mas fez questão de verificar se as portas do saguão estavam realmente fechadas e trancadas. O resto da noite foi como qualquer outra noite de domingo. Acordei novamente por volta das 3h30 e fui para as redes sociais tentar ver se tinham encontrado o assassino do Facebook. Para meu desapontamento, ele ainda estava solto, mas felizmente havia relatos de que tinha sido visto bem longe de onde eu morava. Aliviada, decidi que andaria para casa naquela noite. Meu turno passou devagar, mas tranquilamente. Por volta das 2 da madrugada, terminei o trabalho e decidi passar em uma loja 24 horas nas proximidades. Comprei algumas coisas e terminei por volta das 2h40. Enquanto caminhava para casa, vi um homem em um carro branco. Extremamente paranoica, mergulhei nos arbustos, esperando e rezando para que ele não me visse. O carro acabou entrando em outra lanchonete, mas sem parar deu meia volta e foi embora. Continuei nos arbustos até os faróis dele desaparecerem de vista. Então corri para casa e fui direto para a cama. Na manhã seguinte, acordei e descobri que o assassino do Facebook tinha sido visto na minha cidade, dirigindo, adivinha, um carro branco. Ele tinha sido avistado na noite anterior, a cerca de 500 metros de onde eu trabalho, enquanto eu estava nos arbustos. Na noite anterior, eu o tinha visto pouco antes da perseguição policial começar, que acabou com ele tirando a própria vida. Entendo que essa história pode não parecer muito assustadora, mas para mim poderia ter significado minha vida, caso ele tivesse me visto. Ele afirmou em um vídeo ao vivo no Facebook que mataria o máximo de pessoas que pudesse antes que a polícia o pegasse. Em retrospecto, eu provavelmente deveria ter chamado a polícia assim que vi aquele carro, mas obviamente não tinha certeza de que era ele naquele momento. Ainda estou bastante abalada com isso e sinto muito pelo pobre homem que ele matou. Tenho um colega de trabalho, o Paulo, que serviu na Marinha nos anos 1970, a bordo do USS Shreveport. Um dia, conversando sobre os perigos do mar, ele me contou que às vezes o clima é o menor dos seus problemas. Paulo explicou que enquanto estava naquele navio de transporte, a tripulação recebia pagamento em dinheiro a cada 2 semanas, o que achei estranho, já que não tinham onde gastar e a comida era fornecida. Ele disse que os marinheiros geralmente usavam o dinheiro em jogatinas, e jogar cartas era o passatempo favorito. Havia alguns indivíduos a bordo que atuavam como agiotas,
emprestando dinheiro com juros altos na semana sem pagamento. Paulo trabalhava como cozinheiro no refeitório e conhecia outro homem de sua divisão, que chamaremos de Jack. Jack estava sempre devendo aos agiotas. Vale lembrar que não havia lugar no navio onde os agiotas não pudessem encontrar você, e não era como se pudesse pedir ajuda aos oficiais. Jack se endividou tanto que não conseguiria pagar o que devia. Uma vez em terra, as dívidas eram anuladas, mas os homens a quem devia não estavam dispostos a perdoar a dívida. Todos os dias, a tripulação se alinhava para a chamada. Uma manhã, Jack não estava em seu lugar e nunca mais estaria. O navio foi todo revistado, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Paulo suspeita que Jack tenha tido um fim terrível e sido jogado ao mar. Não há lugar melhor para se livrar de um corpo do que do lado de um navio da Marinha à noite. Foi realizada uma investigação, a tripulação interrogada, mas nunca se encontrou prova de crime. Concluiu-se que, de alguma forma, ele acabou no mar, e o caso foi considerado um acidente. O problema com essa teoria é que em todo navio, independentemente do clima ou horário, há um vigia no popa observando tudo, atento a alguém que cai ao mar e pedindo socorro. Esse vigilante é a única chance de resgate para a pobre alma na água. Se ele falhar em te ver, você está praticamente morto. É totalmente possível que o vigia não tenha visto Jack lutando nas ondas, mas o cenário mais provável é que ele já estivesse amarrado, inconsciente ou morto, antes mesmo de tocar a água. Faz pensar quantos corpos incontáveis foram jogados ao mar, engolidos pelo oceano e esquecidos pela história.